Olá, e para você que está acompanhando a programação do JG, eu mais uma vez tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou em Palmas, mas sempre com os olhos e o coração aí na região do Bico do Papagaio. Hoje eu trago uma história inspiradora. Já falamos com ele sobre o ecoporto de Praia Norte, já conversamos com ele sobre o empreendedorismo, mas hoje é sobre inspiração. E ele conta a própria história. Claro que não dá para ser tudo, mas dá para você tirar bom proveito e mudar o seu cenário de vida. Quem sabe ter nessa história, encontrar nessa história um meio de ver a vida por um outro ângulo. Porque ele nos inspira. Joseph Madeira, eita, que nós estamos nos encontrando. Gente, agenda lotada, mas sempre encontro um tempinho aqui para a família Girassol. Na hora que a gente chega aqui, eu ligo, ele nos recebe prontamente, isso nos deixa, eu particularmente, muito envaidecida. Tudo bem, querido? Tudo bem, eu também estou gostando muito, por isso é uma alegria estar de volta. O Joseph nasceu no município de Penalva, fica na Baixada Maranhense. Na época que ele nasceu, deveria ter em torno de 1.000 ou até menos habitantes. Hoje, talvez alcance aí, pelo IBGE, 15 mil habitantes a população. A renda continua sendo as quebradeiras de coco. É lá da quebra de coco que se consegue maior renda. Os outros derivados do coco também são úteis. Carvão, o óleo para o consumo, mas nada muito grande, não se fala em exportação. Lá se fala de sonhos, de meninos que, como Joseph, cresce sonhando. Mas como é que um rapaz da Baixada Maranhense se destaca na capital tocantinense, chegando em 94 e escrevendo sua própria história, se destacando como presidente de uma associação comercial e industrial da capital, com respaldo, respeito, e ser empreendedor? Empregar mais de 1.000 pessoas diretas, sem falar na quantidade de emprego e renda que ele gera de forma indireta. A partir de quando essa história vira e esse homem, aquele menino sonhador, vira o Joseph Madeira, que as pessoas olham e dizem assim, epa, a coisa aí é diferente. Esse Joseph de hoje começou quando eu tinha 8 anos, foi o momento que eu adquiri essa primeira condição essencial para você vencer, que é ter confiança em si mesmo. Recordo que eu tinha 8 anos, estudava numa escolinha daquelas que a gente leva o banquinho lá no Maranhão, e eu era uma pessoa muito quieta, muito tímida, eu sentava lá no fundo da sala. Nossas características nos provocam isso. Nos provoca, né? Sentava no fundo, né? Eu tinha uma roupinha só que vinha, eu ficava envergonhado lá no fundo. Então você tinha uma peça só? Só. 2 no máximo, aquela bate-enxuga? Uma. Eu até comecei a estudar um pouco depois em relação aos outros crianças, porque minha mãe demorou a comprar o que ela chamava de muda de roupa. Então eu comecei já, tipo uns 6 meses de atraso, e tal. Exatamente por isso que eu me sentava lá no fundo da sala. Quase não falava, muito retraído. Mas eu prestava muita atenção nas aulas da professora Concita, recordo-me bem o nome, e uma coisa que chamava atenção é que lá na turma tinha alguns alunos, meu lápis era um lápis preto com uma borracha branquinha aqui em cima, daquela que a gente esfrega aqui, ela fura, e tinha alguns poucos alunos que eles tinham um lápis verde e tinha uma borracha de 2 cores, uma borracha colorida. Eu ficava encantado com esse lápis verde com a borracha colorida, era meu sonho. E tanto é assim que, à medida que as aulas foram acontecendo, eu fui aprendendo a escrever palavras, além de mãe, pai. Uma das primeiras palavras que eu aprendi a escrever foi lápis verdes e borracha colorida. E houve um dia em que a professora... Começou a escrever o sonho. Eu comecei, exatamente. Eu sonhava com aquilo, eu aprendi a escrever o nome, de forma inconsciente. E ocorreu que um dia a professora Concita lançou um desafio, dizendo, olha, queria que viesse aqui na frente uma pessoa para escrever um bilhete. Pode ser para mim mesma, pode ser para o pai, pode ser qualquer coisa. Um bilhete. Quem vem? Levanta o braço. Os meus braços é como se fosse de ferro, nunca eu levantaria. Eu achava que qualquer um iria, menos eu. Só que ninguém levantou no primeiro momento. A professora Concita, olha, é só para vir aqui um bilhete simples, para o colega, para qualquer um, vem aqui. Ninguém levantou a mão. Na terceira vez, eu levantei. Conseguiu levantar o ferro. Consegui levantar o ferro. Parece que virou um algodão e eu levantei a mão. Que coisa E boa. a professora Concita disse, olha, me chamava de Riba, né? Sabe que meu nome é Joseph Ribamar Madeira. Então,
lá no Maranhão tem muito Ribamar. O Riba levantou a mão. Você vai escrever? Eu falei, vou. Aí eu fui lá na frente e escrevi assim: mãe, eu quero um lápis verde e uma borracha colorida. E a professora Concita levantou e disse: olha, ele escreveu, olha, ele começou por último. E ele escreveu, ele pediu para a mãe dele um lápis verde e uma borracha colorida. E foi um ato celebrado ali e ficou famoso ali no povoado. Quer dizer, eu comecei por último, escrevi, foi como se eu tivesse vencido aquela corrida. E eu ganhei o lápis verde e a borracha colorida. Quem te deu? A minha mãe. Mas mais importante, aquele ato, ela tirou aquela criança que ficava no fundo da sala e trouxe esse Joseph de hoje. Aquele Joseph que acredita, que acha que em condições iguais a minha chance de vencer é muito grande. Eu acho que foi determinante. Nasceu um novo ser a partir daquele momento. Foi ali que começou a minha caminhada. Mais uma vez as professoras elas entram em destaque. Mas aí como é que foi que o Joseph começou a entender que a vida poderia ser muito mais do que um sonho? Você passou por muitas dificuldades, quebrou coco, não que eu considere isso dificuldade, mas a gente vê que você quebrou coco, vendeu carvão e aí seguiu a história. Como é que foi isso? Esse ato da borracha colorida ele mostra duas condições importantes, né, para o ser humano, que é a questão da preparação. Quer dizer, eu me preparei, em condições iguais com aquele, eu aprendi a escrever primeiro. Eu aproveitei as aulas da professora Concita. Então, para você vencer, você precisa se preparar, aproveitar bem as oportunidades. Eu fiz isso, inconsciente, mas fiz. E a segunda coisa no mesmo ato foi que eu tive atitude. Ela disse: quem vem aqui levantar a mão? Eu, ainda que tardiamente, mas fui primeiro aí. Então levantei, atitude, que é fundamental ter atitude. E tempos depois, meu sonho era ser locutor de rádio. Porque lá no Maranhão, na época, tinha um locutor chamado Jairzinho da Silva, todas as rádios ficavam ligadas nele. Nós vamos correr as redes sociais, se o Jairzinho existir, vai ficar todo envaidecido. Eu acho que ele deve ser falecido. Mas a minha mãe, né, eu falei minha mãe, mas eu esqueci de registrar que eu fui criado com a minha avó. Então, o que eu chamava de mãe, na verdade, era minha avó. E ela sempre me falava uma frase que me marcou. Ela sempre dizia assim: meu filho vai ser alguém. E naquele mato, naquela condição ali, sem esperança, sem nada, eu me apegava a essa frase como se fosse uma luz, um horizonte, um passaporte. Olha, eu vou ser. Eu, em algum momento, achava que Deus ia me pegar dali, com a sua mão poderosa, ia me alcançar e me transportar dali. Então, eu sempre acreditei que eu ia ser alguém. Aí, quando eu vi nesse negócio de locutor de rádio, eu pensei: porra, é bom isso. E aí eu vi que só dependia da voz. Falei: porra, aqui já é meio caminho andado. Então, eu passei a acreditar que eu ia ser um locutor de rádio. E fui nisso, ouvia rádio, lia e tal. E quando eu tinha já 12 anos, nós mudamos para a cidade de Santa Inês, e aí a minha mãe vendia carvão na feira todos os sábados. E ela disse: filho, vamos vender carvão, vamos vender carvão comigo. E eu imaginava, como de fato é, que o locutor de rádio é aquele cara arrumadinho, com o cabelo arrumadinho, uma camisa mais arrumada. Lê do engano. Então, aí hoje quando são, né? Mas na nossa época era mais diferente. Mas eu imaginei, eu gostava de cuidar, assim, né? E quando eu fui vender carvão, e o local que você vende carvão na feira, ele é o último ponto. Né? Tem as lojas, tudo, e no fim da feira estão as pessoas que vendem carvão. Então, quando eu fui vender carvão ali, eu já me senti numa posição de excluído. É como se fosse o derradeiro. Isso me incomodou um pouco. E quando você tira o carvão chama cofre lá no Maranhão, quando você tira o carvão, levanta uma tinta que suja o cabelo, suja a camisa, mas no meu caso passou a sujar a autoestima. Tanto que eu tinha um tio que me falava: meu locutor, e eu sempre dizia: oba, tal. Aí, depois de vender carvão, acho que na quarta vez, no quarto sábado, quando eu voltei, comecei a ficar meio murcho, e meu tio disse: aí, meu locutor. Eu disse: não, tio, eu não vou mais ser locutor. Mas claro que você vai. Eu falei: não, não vou. Por quê? Eu disse: não, tio, você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo carvão, eu estou lá no fim da feira, não tem nenhuma chance. E meu tio sabiamente disse: tem. Você procure ser o melhor vendedor de carvão. Se você for o melhor vendedor de carvão, você vai crescendo e você vai virar locutor. Eu falei: não, tio, nada a ver. Todo sujo, mulambento, não tem jeito. Ele tem sim. Seja o melhor vendedor de carvão. Eu vou te dar uma dica para você virar o melhor vendedor de carvão. Eu falei: qual dica?
você sabe o nome de alguma pessoa que já comprou carvão com você? Eu falei, não. Você já perguntou o nome? Eu falei, não, tio, eu só invento o carvão. Ele falou, pois é. Partir do prosábio, você pergunte o nome das pessoas e tente decorar. Eu falei, mas tio, o que, é que tem a ver? Ele, olha, locutor tem que saber o nome das pessoas. Você lembra que ele fica dizendo, boa tarde, não sei quem, cumprimentando? Então tem que saber. Eu falei, mas tio, para vender carvão, ele faz isso que eu estou te falando. Decora o nome. Não tem que decorar de muito, não. No próximo sábado, quando você chegar lá, pergunte o nome de 3. Tem que decorar. Depois de decorar bem desse, depois pergunta de outro. Só faz isso. Eu falei, beleza. Eu sou meio obediente. No próximo sábado eu cheguei lá, veio uma senhorinha e eu disse, bom dia. Ah, ele também me disse que era para me cumprimentar, dando bom dia e perguntar o nome. Eu disse, bom dia. Eu disse, bom dia. Quero meia lata de carvão. Eu disse, como é o seu nome? Ela disse, Josefa. Eu falei, beleza. Não, Josefa, tranquilo, vou ter aqui para ela. Bota rápido, meu filho, que eu tenho que ir, que o meu neto está me esperando lá. Em comprar para me fazer o angu dele. Ele disse, como é o nome do seu neto? Ela disse, é o Juca, que eu chamo Juquinha. Ele tá, todo final de semana ele vem para lá. Eu pensei, Josefa e Juquinha. Nesse caso facilitou, porque eu sou Joseph e todo mundo com J, Josefa e Juquinha. Tranquilo. Aí eu pensei, vou ficar só com esses dois aqui. Eu pensei, fiquei. No outro sábado, estou lá. Quem vem? Dona Josefa. E eu disse assim, bom dia, Dona Josefa. Ela se espantou assim. Falou, bom dia, meu filho. E tal. Aí eu disse, como é que tá o Juquinha? Aí criou um laço. Ela quase deu um pulo. E aí eu disse, ela, não, nada de ver que esse menino tá lá, me deu carvão, meu filho, não sei o quê. Aí nós começamos a conversar. No terceiro sábado, depois que eu havia chamado o nome dela, ela fez uma coisa que somente a minha avó, somente a minha mãe tinha feito por mim. Ela chegou e disse, meu filho, eu acho que você nem toma café, porque quando eu chego aqui você já está aqui, acho que não dá tempo de você tomar café. Eu trouxe um negócio para você. Ela me entregou um copo de café com leite e um pedaço de bolo. Lá no Maranhão existe a carência, às vezes, de amor, desses pequenos gestos. Isso que ela fez por mim, lugar, nossa, me cativou de uma forma que me encantou. Eu aprendi naquele gesto a terceira grande lição da minha caminhada, que é me interessar verdadeiramente pelas pessoas. Vou te interromper, Sim. porque aqui já dá para a Clara, o telespectador, os nossos amigos espectadores que estão aqui, já temos 3 lições aí. Vontade, querer e o pilar mestre de uma vida, família. Isso é importante. Afetividade, e aí você segue. Sim. Então eu aprendi essa lição de ter um interesse real, né, pelas pessoas, genuíno, despretensioso, desinteresseiro. E aí isso foi fundamental, por exemplo, para mim hoje, como gestor do Grupo Jorima, que a gente trabalha com 1.000 e poucas pessoas. Diretamente, né? Diretamente, é. E eu encontro às vezes com algumas pessoas que falam, nossa, mas como que você dá conta? Lidar com pessoas é difícil. E eu lembro de quando que eu vendia carvão, eu pensei, não, é uma bênção de Deus, né? E quando eu chego no local, eu olho para o crachá do meu funcionário, eu falo pelo nome, eu sou, né, sorrindo e cumprimentando pelo nome, foi a lição que aquele meu time ensinou. Então assim foi. E eu fui com esse sonho de ser locutor, chegou, né, a ser, pode até não ter sido, mas é meu colega jornalista. Eu virei jornalista, né? E é isso que eu queria contar, como que eu virei jornalista, que aí tem a ver com a outra característica, né, que eu considero relevante, que é você fazer o seu melhor e ir além da sua obrigação. Em tudo que você fizer. Então, se você é motorista, então lave o carro do seu patrão, verifique se os bancos estão bem limpos, verifique a troca do óleo, verifique até se o documento, se ele não esqueceu de pagar em dia, vá além da sua obrigação. Só assim você consegue se sobressair. E eu sempre fui assim. Quando eu fui para São Luís, aí eu já tinha 16 anos, fui estudar em São Luís, e a minha mãe era cozinheira num dormitório perto da rodoviária, e eu fui ser porteiro. Então eu ficava, era o último a dormir, e era o primeiro a acordar. E eu observava que lá nesse dormitório, as moças da limpeza chegavam lá 7 horas. E a dona do hotel ficava incomodada porque ela chegava às 7, aí que eu lavava os banheiros. E os hóspedes já tinham descido. Aí ficava, às vezes, elas lá lavando o banheiro e o hóspede querendo entrar. Eu notei um incômodo nisso. Como eu acordava e continuo acordando até hoje cedo,
Então eu passei a acordar 5 horas e eu mesmo lavava o banheiro sem a dona me pedir. Passei a lavar os banheiros. Então, quando os hóspedes desciam, 6, 6h30, todos os banheiros estavam limpados. Isso encantou a dona do hotel. Isso chama-se disponibilidade. E ir além da obrigação, né? Que não era minha obrigação. E eu também observei que a dona do hotel tinha 2 filhas e ela gostava que as filhas lessem o jornal para ela, a página policial e o horóscopo. E as filhas... Cultura bem maranhense. Eu não sei se por preguiça ou não, mas as filhas falavam, mãe, página policial, se espremer, sai sangue. E esse horóscopo, mas esse que eu leio hoje para a senhora, eu li mês passado. E ele vai ser publicado daqui a uns dias. Não é verdade. Ela fala, mas eu quero. Mas elas ficavam fazendo, e eu pensei, eu vou ler isso para ela. Aí eu passei, terminava de lavar os banheiros, aí eu ficava observando. Quando ela terminava de tomar o café, eu pegava um banquinho para ela e um para mim, e ia ler o jornal. E se o meu sonho era ser locutor, então eu li o jornal como um locutor. Fazia o que era melhor de si. Fazia o tom, tudo. Né? Interpretava e postava a voz e ainda se sentia o cara. E eu lembro que um dia, vinha passando um cara assim, e ficou ouvindo eu ler e andou, aí parou lá na frente e disse assim, esse menino é seu filho, dona Socorro? E ela gostava de mim, então uma hora que falou, é meu filho. E ele disse, esse menino vai ser jornalista. Ou seja... E é como se eu tivesse assim, tomado posse disso. Eu percebi que o jornalista era como se fosse superior a radialista, a locutor. Eu falei, eu vou ser jornalista. E foi nessa condição de jornalista que no dia 29 de abril de 1994, eu vim para Palmas. Vim para Palmas. Que foi uma escolha não minha, mas de Deus. Né? Eu estava na rodoviária de Imperatriz, a minha intenção era ir para Manaus, eu tinha somente R$600, e quando o vendedor de passagem me disse que era esse valor, e eu fiquei assim na dúvida, e ele disse, por que eu estou vindo para Manaus? Eu disse, estou indo atrás de emprego. Ele disse assim, por que você não vai para Palmas? Lá é uma cidade nova, muitas oportunidades, e a passagem muito mais barata. Eu falei, quanto? R$38. Você ia ficar com um bom saldo. E aí eu disse assim, é mita essa passagem, a passagem que hoje eu vejo com muita clareza, que não foi só uma passagem para uma nova capital, para um novo estado, foi uma passagem para uma nova história de vida, uma história de vida, uma nova vida para mim que eu não almejava, né? Eu não sonhava, foi muito além do que eu esperava. E eu cheguei em Palmas de noite, dormi no banco da rodoviária, e na manhã seguinte eu fui atrás de emprego num jornal, tinha uma vaga, e a moça disse assim, eu preciso conhecer o seu texto aí. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou, eu quero que você vá fazer uma matéria. Eu falei, me dê a pauta. Ela falou, não, vá para a rua, acha aí a matéria aí. Nem isso tinha. Nem isso tinha. Aí, numa intuição divina, eu fui na Associação Comercial de Palmas. Ou seja, você já estava ali, Deus estava te carregando no colo, pegadas na areia, literalmente. Só isso justifica, né? Eu fui lá, tinha uma matéria de uma eleição, eu fiz, cheguei perto do meio-dia, entreguei a matéria para ela, fiquei olhando, e graças a Deus ela aprovou e disse, o emprego é seu. E ali criou-se esse vínculo de gratidão com a associação. Passava lá, falava, ali que eu arrumei o primeiro emprego. Eu ficava sempre fazendo matéria lá. 2 anos depois, o presidente da associação foi eleito um novo presidente e me chamou para ser o assessor de imprensa. Mas me disse, olha, aqui o presidente é voluntário, o diretor é voluntário e eu queria que você também... Seria muito você esperar outro salário. ser voluntário. E esse é um pedido que é a mesma coisa que você pedir para o taxista lhe dar uma carona, né? Não dá. Eu fiquei assim meio desanimado, e aí ele disse, Joseph, venha para cá, vem nos ajudar. Você vai conviver com os empresários, você vai aprender com eles, você vai se inspirar. E quem sabe um dia você não se torna um deles. E mais uma vez, como naquele caso do jornalista, é como se eu tivesse tomado posse, recebido, né? Recebido. Nunca tinha pensado antes em ser empresário. Aí, entrei lá na associação comercial, de novo dando o meu melhor. Eu fui trabalhar sem salário. Você acha que por isso eu chegava atrasado ou fazia corpo mole? Não. Não importa quanto você ganha. Importa a sua biografia. Como você quer ser lembrado pelas pessoas. No que você faz, está quem você é. E eu fui
possivelmente me esforcei para ser o melhor assessor de comunicação que a CIPA já teve. Esse é um compromisso que nós temos que ter, fazer o melhor sempre. Daria um tempo muito maior, mas eu gostaria, para encerrar, desde que a gente começou a conversar, você fala muito em Deus, 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 posse, eu recebo, eu recebi, eu também posso. Como é que é a relação do Joseph com Deus? Khalil Gibran tem uma frase que diz que a relação do homem com Deus deve ser livre e espontânea, na plenitude do seu silêncio e da sua liberdade. Eu acredito fielmente nisso. Eu não sou muito assim de igreja ainda, né? Certamente vai chegar o momento de eu ir, mas a minha relação com Deus é sobretudo de gratidão, de compreensão de que por mim só, de modo algum, eu seria capaz. Não haveria nada que eu pudesse planejar, não haveria nada que eu pudesse fazer para chegar onde eu cheguei e para estar onde eu estou. Então, meu olhar é um olhar pelo retrovisor, é o olhar da gratidão, de quem tem que retribuir, de quem é obrigado a retribuir aquilo que Deus fez na minha vida. É de profunda gratidão, de orientação e de pedido de proteção para que a gente possa continuar trilhando essa caminhada abençoada. Eu gostaria que você deixasse 3 frases para quem está em casa, quem está assistindo a nossa programação pelas nossas plataformas digitais, quem está revendo o nosso material através do nosso site, tvgirassol.com.br, enfim, que 3 palavras, frases de ordem você diz para essa pessoa que ela pode sim mudar o rumo de vida, que ela pode sair desse estado de falta de ânimo, de falta de inspiração, ou até mesmo de um estado de baixa estima, até quem sabe o início de uma depressão. Como mudar o jogo? Um dos caminhos para o sucesso é a autoconfiança. Preciso acreditar em mim mesmo. E um dos caminhos para a autoconfiança é a preparação. Então, seja o que você for fazer, prepare, seja o melhor no que você faz. Estude, busque conhecimento. Se prepare para quando a oportunidade chegar, você esteja preparado. O segundo é a atitude. Empreender é o pensamento seguido da atitude de fazer acontecer. Milhares de pessoas têm bons pensamentos, têm bons projetos, mas quem vai vencer é quem tiver atitude, é quem der o primeiro passo. Martin Luther King nos ensina que devemos subir o primeiro degrau. Nem é necessário que a gente conheça toda a escada, mas precisamos dar o primeiro passo. Então a atitude ela é fundamental. Por último, gratidão. Nós precisamos olhar a vida por esse retrovisor. Entender que o que já temos é suficiente para a nossa felicidade. A nossa felicidade está em sermos gratos pelo que nós já temos. O relógio que nós compramos hoje, um dia só era um sonho. O vestibular que você foi aprovado, um dia só era um sonho. Agora ele se tornou realidade, você vai ter que enfrentar as aulas, vai ter os desafios, mas é a realização de um sonho que um dia você teve. Então é fundamental olhar pelo retrovisor, pelo ângulo da gratidão. Agradeça sempre, seu coração ficará leve e Deus vai abençoar os seus passos. E eu complemento dizendo que nunca é tarde para se começar, recomeçar, alinhar e realizar. Eu tenho muita alegria de dividir a sua história com os nossos telespectadores e muito orgulho de sentar com você, de conversar com você, de saber da sua trajetória e de ver a mente brilhante que você tem, o homem gigante que você se tornou e que nos inspira a cada momento, diante de cada atitude e principalmente pelo zelo, respeito que você tem com o próximo. Joseph, é sempre uma honra conversar com você, seja para os nossos telespectadores da Girassol, ou seja, como pessoa. Nosso tempo nunca passa porque a gente tem muito assunto e você, de fato, é uma inspiração. Parabéns, muito obrigada. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Nunca é tarde para começar, recomeçar, mudar o trajeto e o rumo da sua vida. Claro que você tem que ter a iniciativa,
mas você precisa saber para onde você vai, que lugar você quer chegar. Alguns dizem que o céu é para poucos, mas eu costumo dizer que o mundo também. Imagina, se o céu é para poucos, e o mundo? Aqui, todos nós temos espaço, mas precisamos fazer por merecer. Se você conhece alguém aí no seu bairro, um parente, tenha um amigo que tem uma história inspiradora como a do Joseph Madeira, que tem uma história inspiradora, bonita e que, acima de tudo, faz com que nós também possamos repensar os nossos atos e a nossa trajetória, aponta a sua câmera do celular aqui para esse QR Code, faz contato com a nossa equipe e nós vamos ter o maior prazer de mostrar a história. Não importa se a pessoa que lhe inspira ou que serve de inspiração tem uma história de grandeza, de riqueza. Não, às vezes pequenos atos faz toda a diferença para uma vida. Voltamos aos estúdios do nosso JG. Eu sou Clara Costa, direto de Palmas, com muita satisfação para a programação da Girassol.